Êxodo, capítulo 4, verso 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, Moisés, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a tua boca? Fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Abra agora em Atos, capítulo 7, verso 18. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a eles a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo e num sarçal. Amém. Queridos, que bom que podemos estar juntos hoje para meditar na palavra do Senhor. Hoje temos ceia, e eu quero pedir que você preste bastante atenção, e eu quero dizer de uma maneira bem simples o que Deus tem para nós nessa noite. Nós temos a história de um homem que tinha aos seus próprios olhos e aos olhos de todas as pessoas que conviviam com ele, todos os recursos necessários para promover uma grande obra social. Ele podia fazer aos olhos dele, aos olhos de quem o preparou, uma transformação no seu tempo e no seu país. Esse moço, Moisés, que é o protagonista dos 2 textos que nós lemos, ele foi, quando criança, colocado num cestinho, jogado no rio Nilo. As crianças daquele tempo estavam debaixo de uma sentença de morte. Ele foi recolhido pela filha de Faraó e criado no palácio, como um egípcio. O texto diz para nós, em Atos capítulo 7, que ele foi criado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Ele era de uma eloquência fora do comum. Ele foi criado para ser líder. Não apenas ele foi criado para ser líder com todos os favores do seu tempo, mas ele tinha em si o talento natural da liderança. Então, em algum momento, os egípcios, o criando como um príncipe, filho da filha de Faraó, viam nele alguém que estaria no comando do Egito, assessorando o próximo Faraó, aquele que estava para reinar, no mesmo tempo em que ele seria um homem adulto já,
teriam nele um grande assessor, alguma coisa como um grande ministro de Estado, alguém que poderia promover reformas, alguém que poderia fazer com que houvesse uma estabilização do poder do Egito ainda por muito tempo sobre todas as nações. O Egito acreditava nele, deu a ele todos os recursos, ele aprendeu tudo, aprendeu matemática, estratégias de guerra, economia, era um homem realmente muito preparado. Não apenas o Egito acreditava nele. A Bíblia diz para nós em Atos capítulo 7, que depois de um tempo vivendo no palácio, ele sai para ver como aqueles da sua linhagem, ele não era um egípcio de nascimento, ele era um egípcio de criação, ele vai ver como vivem então os seus irmãos hebreus. Ele descobre que eles vivem numa miséria e dentro dele começa uma revolta, e ele percebe que ele tem o poder de mudar aquilo. Ele começa a dizer, peraí, numa época em que todas as crianças eram mortas, eu fui preservado. Como é que eu fui preservado? Aquele que me mandou matar me criou dentro do seu próprio palácio. Isso só pode ser obra de Deus. Não apenas ele me criou, mas ele me deu toda a instrução que os príncipes têm. Então isso só pode ser um mover de Deus. Eu sou a pessoa que Deus levantou para resolver os problemas do meu povo. E aí, num dia em que um egípcio está maltratando um hebreu, ele mata o egípcio e ele acredita que aquele foi o grande sinal para que o seu povo visse nele o libertador. O povo certamente, aos seus olhos, entenderia que Deus o levantou. Por isso Deus havia investido tanto nele, nos conhecimentos que ele adquiriu no Egito. No outro dia, por um desses caprichos da natureza que nada mais são do que Deus se movendo na terra, ele vai passando e vê dois hebreus brigando, e um está vencendo a briga. Ele entra para separar e diz, vocês são irmãos, vocês deviam estar do mesmo lado, por que vocês estão brigando? E aquele que batia, que vencia a briga, pergunta para ele, quem te colocou como juiz entre nós? Quem te falou que você é um príncipe sobre nós? Se põe no seu lugar, rapaz. Você vai querer me matar como matou ontem o egípcio? E ele diz, caramba, eles não entenderam, e agora que já foi descoberto o fato de eu ter matado o egípcio, eles vão me matar, e ele foge. Irmãos, e de repente aquele potencial que ele via nele mesmo, aquele potencial que os egípcios haviam feito nele, dado a ele, aquilo não tem mais valor, e ele é um perseguido, ele foge, e ele vai então parar na terra de Midian, atualmente Etiópia. E ali ele vai parar num lugar onde havia um sacerdote do Deus hebreu, porque a segunda mulher de Abrão deu origem ao povo midianita. Então Abraão é pai do povo hebreu, mas também é pai do povo midianita. Ele não sabia que a providência de Deus o guiava para um povo que também adorava o Deus de seu pai Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele vai aprender um pouquinho sobre o Deus que até então ele não conhecia, um pouquinho mais. Mas não basta. Ele que recebeu, como em Atos capítulo 7, verso 22, a qualidade de poderoso em obras e palavras, fica durante 40 anos, depois dessa data, criando ovelhas, sozinho no alto de uma montanha, no silêncio. Irmãos, onde não havia mais movimento, onde não havia palavra e não havia obra, onde o tempo custava a passar, Deus dá a Moisés um retiro espiritual de 40 anos. E depois de 40 anos, o texto que nós lemos em Êxodo, Deus aparece para ele e diz, desce, porque eu ouvi o clamor do meu povo e vi o seu sofrimento, e diz a Faraó para soltar o meu povo, e diga ao meu povo que eu vou libertá-los. E Moisés diz então a Deus, Senhor, quem sou eu para falar a Faraó? Eu sou pesado de língua. Gente, o que é pesado de língua? Pesado de língua é quem não fala mais com eloquência, é aquele que fala devagar, é aquele que até chega a gaguejar, é aquele que não é habilidoso com as palavras. Mas como é que esse texto da fala de Moisés se relaciona com a declaração de Atos dos Apóstolos de que ele era homem eloquente e poderoso em palavras e poderoso
em obras. Como então nós podemos entender que Atos diz que ele é eloquente e poderoso em obras e palavras, e ele próprio em Êxodo diz que ele não é? A diferença é que ele era poderoso aos olhos dos egípcios e poderoso aos seus próprios olhos, com todos os recursos dos homens. Mas Deus não pode usar alguém que se vê preparado. Deus não pode usar alguém que se acha melhor do que os outros. Deus não pode ser colocado em segundo lugar na vida de ninguém. Deus só ocupa um lugar na vida do homem, o primeiro lugar. Se você não der a Deus o primeiro lugar na sua vida, Deus não opera. Você pode ser crente, você pode ter 30 anos. Você já encontrou um crente que é dono da verdade? Você já viu o crente dono da verdade? Aquele que diz quem vai entrar no céu e quem vai para o inferno? Aquele que entra na casa de uma pessoa católica e diz assim: vocês vão para o inferno porque tem imagem. Aquele que encontra com o espírita e diz assim: não, vocês recebem essas coisas, tudo já vai todo mundo para o inferno. Vocês já encontraram gente assim que diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Tem muito crente assim. Você já encontrou crente que não se submete à autoridade? Aquele que olha para o seu pastor e de nariz em pé, fala alto, se impõe, e se não é do jeito dele, ele vai embora da igreja. Aquele que começa a frequentar outra igreja sem sequer falar com o seu pastor, como se o pastor não fosse autoridade na vida dele. Aquele que ouve o seu pastor pregando uma mensagem e depois, quando tem a oportunidade de uma palavra, ele vem e contradiz o que o seu pastor falou, porque ele se acha dono da verdade. Ele acha que porque ele comprou uma Bíblia de estudo Almeida, ele comprou uma Bíblia de estudo Vida Nova, porque ele entrou na internet e foi em vários sites, agora ele é extremamente conhecedor de todas as coisas. Irmãos, nós temos algo fantástico hoje, chama-se tecnologia de informática bem desenvolvida. Se você for hoje ao centro, dificilmente você vai encontrar na mão de um camelô uma calculadora. Calculadora para comprar? Quem é que compra mais calculadora? Qualquer celular hoje tem calculadora. Mas há alguns anos atrás, os celulares não estavam tão disponíveis como hoje e a gente comprava calculadora. Já naqueles tempos eu vi uma reportagem dizendo que aquela calculadora mais simples, que você comprava num camelô, tinha mais recursos tecnológicos do que todos os computadores da NASA que levaram a primeira nave a rodar na órbita da Lua e voltar à Terra. Qualquer menino com R$5 comprava mais tecnologia do que todos os computadores da NASA no final dos anos 60. Imagine hoje que nós temos essa tecnologia fantástica. Você pega um celular e você entra no Google e você encontra tudo. Os médicos estão tendo problemas sérios com essa tecnologia. Não que a tecnologia não os favoreça. Os seus pacientes estão trazendo problemas. Eu mesmo, quando estou atendendo, às vezes tenho problemas sérios com pacientes, porque você dá um diagnóstico, o paciente entra no Google e ele lê tudo. Aí quando você diz para ele: olha, o tratamento que você tem que fazer é assim, ele diz: não, doutor, peraí, não, esse remédio aí não é bom não, esse remédio não é aquele assim, assim, assado. E aí, eu quero tomar emprestado a fala do Leandro Carnal. Aquela pessoa que fez uma pesquisa de 30 minutos no Google, quer conversar de igual para igual com um médico que estudou durante 10 anos, que fez 5 de pós-graduação, que tem especializações fora do Brasil, um cara que se preparou, e aquele que leu 30 minutos, ele quer bater de igual para igual, ele é arrogante. O médico diz: use esse remédio, ele diz: não, eu não vou usar esse não, porque eu li lá no Google. Ele virou uma autoridade. Você vai ao Google e diz: como é que eu troco a junta homocinética do meu carro, da roda do meu carro? E aí o mecânico diz para você: você tem que trocar o conjunto todo. O cara diz: não, não precisa não, é só trocar essa mangueirinha aqui. E vai lá e ele compra a mangueirinha e ele mesmo vai colocar, porque ele agora é um expert em mecânica. O outro fez um curso de engenharia, ou tem 20 anos de mecânica. As pessoas estão extremamente orgulhosas de si mesmas. Elas conversam de igual para igual com os outros. Você olha a pessoa, ela para numa vaga, atravessado, matando 2 vagas, você quer estacionar, ele olha para você com aquela cara assim: vai, encosta aí que eu quero ver. Se você encostar, você vai ver agora. O Bolsonaro disse que eu posso andar armado, vou te dar um tiro na cabeça. E você olha para o cara, você fica com medo, porque ele é muito poderoso dentro dele.
E as pessoas estão dizendo, sim, nós somos muito bons, eu sou muito bom, eu não preciso me submeter a ninguém. Moisés era assim, e Deus não podia usá-lo. Ele era poderoso em palavras e obras. E Deus então o coloca num retiro espiritual. Irmãos, nós não estamos mais fazendo retiros. E quando eu falo de retiros, estou falando de pegar um ônibus, ir para um sítio e ficar lá 2 dias, não. Eu estou falando de você entrar na presença do Senhor e no silêncio de Deus. Um dia o meu filho me perguntou, pai, o que é o silêncio de Deus? O silêncio de Deus é você ouvir a voz de Deus no silêncio. Nós estamos num tempo em que todo mundo quer falar. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. A tecnologia deu voz aos idiotas. Todo mundo que tem uma opinião grava um vídeo e coloca na internet. Você já recebeu mensagens no seu WhatsApp? Alguém te pediu autorização para te mandar videozinho de pastor, de coach, de qualquer outra coisa? De repente você está na sua casa, o seu telefone faz prim, 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 e chega uma mensagem para você. Aquela pessoa viu, achou que era interessante, manda para você. Irmãos, nós estamos com muita gente falando, e quando muita gente fala, Deus não fala. Moisés era poderoso em palavras, e Deus disse, Moisés, o dia que você parar de falar, eu vou poder falar com você. E aí Deus pega aquele homem poderoso, aquele homem que se achava forte, aquele homem que sabia tudo, aquele que já se via. Se ele tivesse o Google, então ninguém segurava. Deus o coloca no alto de uma montanha e não deixa nem gente perto dele. Ele vai cuidar de ovelha. Durante 40 anos ele só ouvia bé, bé. E aí ele começa a conversar sozinho. Ele começa a falar sozinho. Você já encontrou alguém falando sozinho? Tem gente que além de falar sozinho, gesticula. Às vezes você está andando na rua e é estranho, porque você vê o camarada assim. Aí você olha para o cara, que ele fica sem graça. Para no sinal, quando você estiver dirigindo, para no sinal e começa a olhar as pessoas. Não estou falando da paquera de retrovisor, não. Tem gente que gosta de paquerar no retrovisor. Tem uma mulher bonita lá no carro e ele fica no retrovisor. Aí quando ela olha, não, estou falando, começa a olhar as pessoas. Você vai ver pedestre atravessando, conversando sozinho. Você vai ver o motorista para e o cara está assim. Irmãos, Moisés entrou nessa fase de falar sozinho, falar demais. E as ovelhas lá, bé, bé. Aí ele começou a conversar com a ovelha. O que você acha? Você acha que o faraó vai me perdoar? Você acha que vem uma guarda atrás de mim? Você acha que a Zípora está com raiva de mim? Tem 3 meses que eu não vejo a Zípora, desde que eu subi para cá, para cuidar de vocês. E a ovelha olhava para ele e falava, bé. Aí ele começou a falar a língua das ovelhas. Aí ele começou a, bé, também. Quando ele já não tinha mais nada, ele falou, agora eu tenho 80 anos. Agora eu não posso mais nada. Agora Deus não vai me usar. Eu já fui poderoso, hoje eu não sou nada. Hoje eu não tenho força. Hoje eu ando encurvado. Hoje eu preciso de um cajado, porque a minha coluna está encurvada. Hoje eu não tenho mais aquela posição arrogante. Vocês já viram gente que gosta de brigar? Como é que... Academia, gente, é impressionante. Como que o pessoal de academia gosta de abrir o peitoral, né? O cara parece um pardal pronto para levantar voo num dia de chuva, né? Você vê o cara andando, é assim, ó. Dá medo. Você olha para o sujeito, aquele negoção, e quando ele não consegue com o exercício, ele compra remédio, toma tudo aquela coisa. Mas depois que fica velho, aquilo vai pesando para frente, o velho vai ficando encurvado, e quando não fica torto, além de encurvado para frente, ele entorta para o lado. Fica aquela coisa assim. Moisés estava assim, agora ele precisava de um cajado, onde ali ele tinha que se encostar. Aí um dia Deus aparece para ele e diz, Moisés, eu tenho uma obra para você. Que obra o Senhor tem para mim? Você vai olhar agora para o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra, o chefe do exército mais poderoso da terra, e você vai dizer para ele que agora é a hora do meu povo sair, porque eu vou cumprir a minha palavra, que eu dei a Abraão, que eu dei a Isaac, que eu dei a Jacó e que eu dei a todo um povo. Eles vão sair para me servir no deserto, e depois disso eles vão entrar na terra que eu prometi, terra que mana leite e mel. Moisés olha incrédulo e diz, Senhor, ele não vai acreditar em mim. O Senhor disse, não tem problema, ele vai sim, você vai fazer sinais. Pega o teu cajado e joga no chão, e acontecem os sinais. Ele vira e diz, Deus, então tem uma coisa, eu hoje sou pesado de língua, eu não consigo mais falar, eu só sei bali. Agora eu não consigo falar nada, eu não levo um diálogo, eu não sei trocar ideia.
Eu não sei nem falar, Senhor. Aí Deus disse: agora eu posso te usar, porque agora a minha palavra vai fazer o milagre. Irmão, minha irmã, será que você não está muito cheio de você? Você vem na igreja o dia que você acha que deve. Se você vem de manhã, não vem de noite. Se vem de noite, não vem de manhã. Você não deve mais satisfação a Deus. Se o pastor te chamar a atenção, você sai da igreja e vai embora. Você sai da igreja e nem fala para o seu pastor: fiquei com raiva, meu pastor fez isso, o pessoal do louvor não me deixou cantar. Sabe que aquele dízimo daquela igreja, o maior era o meu? Você está muito cheio de você. Cuidado para Deus não te colocar no retiro. É melhor você se colocar no retiro. Se colocar no retiro é você entrar na presença do Senhor. E eu fiquei pensando, enquanto os irmãos do louvor cantavam coisas dizendo: eu prefiro estar na presença, Senhor, eu quero estar, e eu realmente quero estar. Mas uma coisa é a gente cantar, outra a gente viver. Porque quem entra na presença do Senhor de verdade, quem entra e fica no silêncio e ouve a voz de Deus, quem não tem nada para falar, mas tem muito para ouvir, quem pega a palavra de Deus e diz: Deus, eu não quero ler, eu quero ouvir a tua palavra. Eu vou ler, mas eu não quero ler, eu quero que a tua palavra fale ao meu coração, eu quero que a tua voz fale comigo. Aí Deus vai falar com você: como é que você pode ser um cristão e bater na sua mulher? Como é que você pode ser um cristão, dizer que é meu discípulo e dar calote nos outros? Como é que você pode ficar devendo como fica devendo, de uma forma maliciosa? Irmão, sabe, a gente às vezes fica devendo. Eu tenho um salário para receber, fiz um compromisso, naquele mês o meu patrão não me paga, isso está muito comum. Os funcionários públicos estão sofrendo, o Estado não está pagando. E aí a gente às vezes fica sem condição de pagar. Mas não fomos maliciosos, aconteceu. Ou você bateu o carro, ou bateram em você, você gastou muito dinheiro, deslocou recursos, teve que gastar, e aí acabou atrasando uma conta ou outra. Mas eu estou falando daquele que chega a sacoleira, que está comprando lá em Nova Friburgo e vendendo aqui, que está vendendo Mary Kay, que está vendendo não sei o que, para poder mal pagar as suas despesas. E a irmã diz assim: abre, deixa eu ver, nossa, que roupa linda, ficou linda em mim. Cunhada, o que você acha? Eu quero duas, eu quero uma azul e quero uma verde. Esse short jeans, meu Deus, que coisa linda, eu quero essa também. Você pode passar aqui mês que vem? E a pessoa, tadinha, passa. E a pessoa não paga. Mas no domingo à noite está lá: oh Jesus, oh Deus, oh Jeová, manda fogo. Você está precisando entrar no retiro de Deus, mudar de caráter. Quem é de Deus tem o caráter mudado, é convertido. E se você não entrar na presença de Deus para que Deus mude você, Deus vai te colocar no retiro. Deus te coloca no desemprego, Deus te coloca na doença. Ele não falou para Moisés: quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o que fala? Não fui eu? Quem te colocou aqui 40 anos ouvindo balido de ovelha? Não fui eu? Sabe, irmãos, Deus nos deixa nos entregarmos a Ele como oferta viva. Eu, Senhor, sou a oferta no teu altar. Eu estou me entregando ao Senhor e eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Há uns anos atrás eu tive uma experiência maravilhosa que eu me lembrava essa semana. Existe uma instituição que merece todo o nosso respeito e que merece que ela receba investimentos e continue, que é o Senai. Vocês conhecem o Senai? Alguém aqui já fez curso no Senai fora eu? Eu fiz ajustagem mecânica. Meu irmão fez tornearia mecânica e eu fiz ajustagem mecânica. Eu achei que ia ser o melhor negócio do mundo. Vesti um jaleco, fiquei me sentindo, por entrar no Senai. Cheguei lá, fiquei imaginando que seria algo do outro mundo, e realmente era. A primeira coisa que me deram, um tarugo de metal, todo enferrujado, um pedaço de ferro. Puseram na minha mão, segurei aquela coisa, pus na bancada. Aí vem o cara e me deu um desenho. Falou: você tem que fazer esse tarugo virar isso aqui, um grampo fixo. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer, você vai aprender a limar. Primeiro você vai aprender que existe lima grossa e lima fina. Você vai prender esse tarugo de madeira, vai pegar a lima e... Irmãos, nos primeiros 2 minutos você é um barato. Você olha para o colega do lado, ele está limando, você está limando. Nos 5 minutos seu braço já está doendo, 10 minutos você não quer aquilo mais. E aí você limou um lado,
limou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o cubo, fez um cubo, aí você fala, nossa, ficou lindo. Aí o cara fala para você, agora você tem uma outra ferramenta que chama escala, é uma régua de metal. Pega o seu tarugo, vamos ver se ela está retinha, e ele põe aquela escala e olha na luz. Aí não fica reto. Você limou demais no meio, dá uma barriga. Você limou demais nas beiradas, vira um morro. Aí aquilo fica assim ou fica faltando. Ele diz, você tem que pôr isso aqui. E você vai limando. Ele diz, cuidado. Você não pode perder a medida, porque se você limar demais, você mata a peça. E aí você, depois daquela lima grossa, depois de sofrer, você tem que pegar uma lima fina. E depois tem que levar e tem que recortar. E depois tem... No final de 6 meses, eu consegui fazer uma peça. 6 meses para fazer o grampo fixo. Eu achei que ia fazer aquilo muito rápido. Levou 6 meses. A Deus te pega, minha irmã, e coloca uma enfermidade em você, porque a sua língua às vezes é uma língua ferina, é fofoqueira, fala mal dos outros, fala mal do cunhado, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo. Ou você não paga, ou você é brigão, tem um temperamento explosivo. Meu temperamento é assim mesmo. E aí Deus vai limar seu temperamento. Ele te coloca no retiro dele, mas nós que temos o Espírito e temos a mente de Cristo, nós temos a oportunidade de nos colocarmos no retiro de Deus, entrar na presença do Senhor, eu e Deus. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Entra você primeiro no retiro de Deus. Entra no seu quarto, no seu banheiro, fecha a porta, não ora para os outros ouvirem. Nós temos uma outra característica dos crentes de hoje. Os crentes de hoje gostam de espetáculo. Ah, como o crente gosta de orar bonito, como ele gosta de orar para os outros ouvirem. Aí ele ora, tem oração que dá vontade de você bater palma, é bonito demais, aquilo é um poema do Drummond. Outros gostam de gritar, outros gostam de rolar. Jesus disse, tu quando orares, entra no teu quarto, para ninguém ver, para ninguém ouvir, e o teu pai que está ali em secreto, nem você vai perceber, porque ele está ali em secreto, ele vai te recompensar em secreto. Senhor, a minha língua tem ferido a muita gente. Senhor, eu tenho dado prejuízo. Senhor, eu tenho tido uma vida sexual que te desagrada. Senhor, eu tenho feito coisas que eu não quero que estejam em mim, porque não condizem com a tua palavra. Quando eu leio a tua palavra, eu vejo que eu não sou o que a tua palavra diz. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que você pede às pessoas para abrir num livro da Bíblia, eles não sabem. E vai, e eu fico às vezes olhando que o cara já foi e está voltando, aí ele volta lá de novo, aí quando ele não consegue, o tempo está passando, ele fica desesperado e faz assim. Aí ele lembra que tem um índice, aí começa. Agora tem outros que estão fazendo pior, que é o danado. Eu vou falar danado do celular. Irmãos, igreja não é para usar celular. Ah, mas pastor, eu tenho uma Bíblia aqui. Não, Bíblia é isso aqui. Celular na Bíblia não vale. Eu vou te falar por que não vale. Porque o diabo te conhece e me conhece. Você abriu lá, não, você não precisa nem conhecer a Bíblia, né? Eu digo assim, abra por favor no livro de Isaías. Não tem mais que saber onde está Isaías. Você coloca lá Isaías, aparece. Você põe o número do capítulo, aparece. Você põe o número do versículo, ele aparece. Você quer colorir? Aí enquanto você está lendo Isaías, e ele foi como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, aparece uma frasezinha em cima assim, Michele, WhatsApp, Michele diz, você é lindo. Irmão, entre o Oséias, o Isaías, o Jeremias e a Michele, com quem que o cabra vai ficar? Ele vai ficar com a Michele. Aí ele olha para o lado, para o irmão que não está vendo ali, ele faz assim. Aí aparece. Agora, ruim é se a Michele mandou nudes, né? Aí ele é mais que depressa. Sem contar aquele que no meio do culto, ele está lendo a Bíblia. Aí aparece assim, o patrão está perguntando, o serviço de amanhã está pronto, né? Aí ele levanta, dá licença e vai lá para fora, eu daqui vejo. O cara está andando de um lado para o outro na frente da igreja. Irmão, esse tempo é do Senhor, o 7º dia é do Senhor. Então, para evitar tentação, Bíblia não é celular, Bíblia é isso aqui, ó. Bíblia é Bíblia, Bíblia de papel. Pastor, mas a gente tem essa facilidade, tem, mas nem tudo que é fácil é bom. Nem tudo que é fácil é bom. Entra nos retiros de Deus, entra no quarto de oração. Aliás, tem até um filme chamado Quarto de Guerra, estou me lembrando dele aqui. Vi esse filme há uns anos atrás e vi um dia deste novo. Falei, que coisa maravilhosa. Você tem um lugar que é o seu quarto de guerra, o seu quarto, o seu retiro. Antes que Deus te ponha no retiro dele, se ponha no retiro de Deus.
Tenha aquele lugar, escreva, diga: Deus, eu estou preocupado com o meu casamento. Dia desse uma menina perguntou para mim, paciente, no consultório, disse: mas eu não quero separar. E eu disse: não é melhor reparar? Como que o crente abre a sua boca contra ele mesmo? Como que o crente desfaz as bênçãos do Senhor com a própria língua? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: o sonho de Deus para o seu casamento é que você envelheça junto e morra junto com aquela pessoa, velhinho, que você tenha um casamento abençoado. O que está cheio na igreja de gente vendo casamento destruído, está cheio de gente na igreja. Falava para minha esposa ontem: irmãos, com todo carinho, me perdoe os mais novos pelo que eu vou falar, não quero ferir ninguém. Não dá para entender o número de gente jovem com filho. Vida sexual é para depois do casamento. Eu estou cansado de encontrar gente que chega: pastor, estou namorando um rapaz ótimo, estava orando, é o meu varão. Falou: aleluia, irmã, um varão do Senhor. Mas pastor, tem uma coisa, ele tem uma filha de 4 anos. Falei: quantos anos tem esse cara? 22. Com quantos anos esse cara teve um filho? E ele tem uma ex, porque atrás de um filho tem uma mãe. O que está acontecendo? As pessoas não estão mais obedecendo a palavra, não estão mais entrando. Vida sexual para depois do casamento. Vida sexual é para dentro do casamento. O que tem de gente vivendo de adultério? O que tem de filho que a pessoa solta na igreja e o menino sai, corre, dança e pula. Eu acho interessante você, sabe, seus meninos chegam, senta aqui. Você senta aí com você, está aqui. Eu sempre fui, até os meus 20 e poucos anos, católico. E amo a igreja católica, amo os irmãos católicos. Que Deus abençoe o rebanho do nosso Papa histórico aí, o Francisco, Nosso no sentido que está aí. Minha mãe me ensinou reverência na igreja. Quando você for à missa, você vai ficar sentado do meu lado. Ah, mãe, mas eu não gosto, não entendo nada que o padre está falando. Não é para entender, é para receber. Vai ficar sentado aqui. Que igreja organizada. Ai de mim, se eu passasse fora daquele risco. Ai de mim. E às vezes eu começava a conversar com meu irmão, e aí ela muito sutilmente fazia um carinho na minha costela. Os olhinhos, eu já sabia que era para ficar quieto. Sabe, eu gosto muito de um texto que tem em Hebreus que diz que o Senhor castiga todos quanto Ele ama, porque não há pai que não corrija o filho. Quando um pai ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Antes que a gente receba a correção de Deus, vamos nos colocar no retiro de Deus? Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo com essa geração que se chama geração de Deus. Eu falava para vocês dos jovens que eu estou encontrando com filhos, 20 anos, 21, 22, tudo bem. Fui ter o meu com 26 anos, casei com 25, 26 nasceu o Mateus. Mas eu me lembro, quando era jovem, eu contei isso para minha esposa e para os meus filhos já uma vez ou outra, e eu arrumei uma namoradinha muito bonita. E naquela época a gente tinha orelhão, sabe, irmã? Orelhão, você punha ficha. Você lembra de orelhão, irmã? Entrava no orelhão, E botava ficha, e às vezes aquela porcaria roubava a ficha, aí você batia nele, mas não adiantava, tinha que pôr outra. E eu liguei para ela, E ela falou: vem aqui para casa. Eu falei: por que eu vou na sua casa hoje? Porque minha mãe e minhas irmãs saíram, ela não tinha pai. Vai ser ótimo. Quando ela falou isso, eu me lembrei de um amigo meu, que eu tinha encontrado na Praça do Coração Eucarístico, servindo exército. Sabe aquele menino que parece um pé de couve, todo verde? Com uma bolsa, aquela bolsa de pai e mãe que vai no pediatra, aquela bolsa que tem tudo, mamadeira, chocalho, fralda, aquela bolsa horrível de carregar. Ele carregando a bolsa, com aquela fardinha, e ela, uma menina que era um cisco, carregando um neném no colo. Eu olhei para aquilo e falei: eu não quero isso na minha vida. E quando aquela minha namoradinha disse: vem aqui para casa, eu falei: não vou não. Ela falou: por quê? Porque eu não quero ser pai. Irmãos, isso chama-se juízo. Isso não se chama só temor de Deus, se chama juízo.
Hoje, o álcool é um problema entre os jovens. A violência é um problema entre os jovens. O suicídio é um problema entre os jovens. Sabe o que está faltando? Está faltando retiro, entrar na presença de Deus e dizer: Deus, fala ao meu coração. Eu quero ser o teu projeto. O que o Senhor sonhou para mim? É isso que eu quero ser, Senhor. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Não quero magoar ninguém. Se você está dentro do exemplo que eu dei, eu não falei para você. Eu falei para você, mas não falei para você. Eu falei para você no coletivo, no todo mundo. Eu não falei para Lília. É feio apontar, mas eu quero apontar. Eu não falei para o Pedro. Eu não falei para a Beth. Eu falei para a Beth, para o Pedro, para a Lília e para mim. E para o meu filho que está aqui, para a minha filha que está ali. Se a minha filha não andar na presença do Senhor, o Senhor vai levar para o alto da montanha e vai descascar igual aquela lima grossa no tarugo. Mas se ela se colocar na presença do Senhor e disser: Senhor, fala ao coração da tua serva, eu reconheço em mim como eu sou difícil, Espírito Santo, me molda, eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. Nós seremos uma geração de adoradores, nós seremos sal da terra e luz do mundo, e o Espírito Santo vai se derramar sobre nós, e todos os nossos pedidos em nome de Jesus serão atendidos. Nós veremos os cancerosos sendo curados, nós veremos os encarcerados sendo libertos, nós veremos os endemoniados sendo libertos daqueles espíritos, nós veremos maravilhas. Meu irmão, você vai comer pão de mel, você vai comer o melhor dessa terra, porque não falta bem nenhum aos retos de coração. O Senhor quer abençoar a sua vida, e a palavra que eu te dou nessa noite não é uma palavra para te deixar constrangido, mas é para te deixar com desejo de consertar a sua vida se ela precisar de conserto. Pastor, mas até ontem, até hoje, eu fiz coisas que eu reconheço que não devia. Eu quero encerrar essa mensagem com um verso de uma carta que diz: se confessarmos os nossos pecados e andarmos na luz como Ele na luz está, Ele perdoa os nossos pecados, hein? E Ele nos lava. Que maravilha, irmãos! Não fica com raiva do carteiro. Eu sou só o carteiro, só o mensageiro. Quem escreveu a carta foi o Senhor. A palavra foi dura? Foi não, foi amorosa. Foi muito amorosa. Foi muito amorosa. O Senhor tem maravilhas a fazer na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.